vamos falar sobre sono, como a ansiedade pode influenciar na qualidade do nosso sono. Me diz, você tem sofrido de insônia, tem tido dificuldade? Então fica até o final que você vai entender melhor qual a relação entre a ansiedade e a insônia. Existe um dado muito interessante que ilustra bem o quanto um pode influenciar o outro. Esse dado fala que de 40 a 60% das pessoas que sofrem com algum transtorno de ansiedade, de 40 a 60% dessas pessoas, elas podem desenvolver insônia. E entre 30 e 40% das pessoas que já sofrem com insônia, que possuem uma insônia crônica, elas podem desenvolver ansiedade. Então veja, existe sim uma relação entre um e outro. E como é que funciona isso? Bom, a insônia, por definição, ela é uma dificuldade de entrar no sono, de começar a dormir, e uma dificuldade de manter ou um ou outro. Ou você tem uma dificuldade para iniciar o sono, de pegar no sono, então você passa muito tempo ali tentando dormir, ou então uma dificuldade de manter o sono. Então é aquela pessoa que acorda várias vezes à noite, ou então aquela pessoa que acorda muito cedo. E pode acontecer também aquela pessoa que possui os dois lados da moeda, Tanto tem dificuldade para entrar no sono, como tem dificuldade de manter o sono, ou seja, acorda várias vezes ou acorda muito cedo, entende? Então pode ser tanto uma coisa, tanto outra, como as duas coisas juntas. Essa é a definição de insônia. E qual é a relação entre a ansiedade e a insônia? Toda pessoa que possui ansiedade vai desenvolver insônia? Não. Como nós vimos nos dados, existe uma porcentagem que pode acabar desenvolvendo a insônia. E a ansiedade, o fato de ter ansiedade não é determinante para se desenvolver a insônia. Existem vários fatores que podem influenciar. Existem pessoas que não possuem ansiedade, que sofrem com insônia. Então, quem sofre com a insônia é muito importante procurar uma ajuda médica, procurar um psiquiatra, um especialista do sono, para identificar quais são as causas. Pode ser por conta da ansiedade? Pode, mas também pode ser por outras razões. E a insônia, ela está ligada a um desequilíbrio em 3 áreas específicas. Primeiro, em relação ao impulso de dormir. Então, é um desequilíbrio nesse impulso, nessa vontade de deitar, nessa facilidade ou habilidade de começar a dormir. Então, é um desequilíbrio no impulso do sono. Também no nosso relógio biológico, há uma disfunção também no nosso relógio biológico. E há uma disfunção no estado de relaxamento. Para a gente conseguir dormir, nós precisamos estar em um determinado nível de relaxamento. Então, se eu não consigo esse nível de relaxamento, eu não vou conseguir dormir. Se eu estou ali inquieta, se eu estou ansiosa, eu vou ter dificuldade de dormir. E aí está a relação entre insônia e ansiedade. Na ansiedade, naturalmente, por definição também, a ansiedade faz com que eu fique em um estado de tensão, um estado de alerta constante. A ansiedade faz isso comigo, Quando eu percebo os estados, os estímulos de ameaça, e essa percepção, você sabe, é uma percepção distorcida, tenho falado aqui nos meus vídeos. Então, quando eu tenho essa percepção de ameaça, o meu organismo, ele me prepara para lutar ou fugir. Ou seja, eu estou em estado de alerta, eu não posso relaxar, porque eu estou diante de uma situação ameaçadora, uma situação que ali a minha mente entende que é ameaçadora, que é uma situação de perigo. Portanto, eu não
posso relaxar, eu não posso descansar. E aí está a relação entre ansiedade e a insônia. Quando estamos nesse estado de alerta, né, que é o que nós chamamos também de resposta de luta ou fuga, o que está acontecendo no meu organismo? Há um aumento na produção de cortisol e de adrenalina, 2 hormônios que vão dificultar e muito essa minha entrada no estado de relaxamento. Então vai haver de fato uma dificuldade para eu conseguir relaxar ali se eu estiver ansiosa. E quais são os sintomas comuns na insônia, né? O que você precisa, o que eu preciso observar em mim para considerar ali uma possibilidade de insônia. Repito, né? O diagnóstico de insônia deve ser dado por um médico. Mas o que é importante que eu observe em mim mesma? Primeiro, né? Eu tenho dificuldade de começar a dormir, né? Eu passo ali, né, minutos, horas rolando na cama e não consigo dormir. Ou eu tenho eu tenho dificuldade de manter o sono, ou eu acordo várias vezes à noite, ou acordo muito cedo, né? Ainda com aquele desejo de dormir, acordo muito cedo sem uma necessidade real. Outra característica, né? Eu acordo sempre cansada, né? Obviamente, né? Existe uma dificuldade ali para entrar ou manter o sono, e além disso, né? E por conta disso, eu acabo acordando muito cansada. Você percebe isso em você, que você passa o dia muito cansada? Você percebe que você passa o dia muito sonolenta, sabe? De forma até que outras pessoas conseguem perceber que você não está muito bem. Eu tenho uma diminuição da minha concentração, do meu nível de atenção, da minha memória, da minha capacidade de memorização. Você percebe essa redução? Outra característica, né? Você se percebe com o humor alterado, né? Quando eu não durmo direito, é comum que eu me sinta mais irritada, mais impaciente, até mesmo mais agressiva. Além disso, né, eu me sinto desmotivada. Esses são sintomas que estão presentes em pessoas que sofrem com a insônia. Então, se você percebe, né, esses sintomas em você, qual a minha sugestão? Busque ajuda médica, né? Procure um especialista que o médico vai poder te orientar e dar um diagnóstico mais definido. Mas de antemão, né, como eu posso contribuir aqui com vocês hoje para que haja uma melhora na qualidade do seu sono? Então, eu vou trazer aqui 3 dicas muito válidas. Aliás, primeiro vou trazer 3 pontos de alerta e depois, em relação a cada um desses pontos, eu vou trazer algumas dicas, certo? Então, quais são os pontos de alerta se eu tenho tido dificuldade de dormir? Primeiro ponto de alerta, né? Como têm sido os meus hábitos? Geralmente a insônia está muito relacionada a maus hábitos. Então, aquela coisa de assistir televisão na cama, ficar usando o celular na cama, ou se alimentar, né, comer comidas muito pesadas antes de dormir. Então, existem alguns maus hábitos que estão relacionados à insônia. Outro ponto de alerta, né? Como têm sido os meus pensamentos? Quais são os meus pensamentos relacionados ao meu sono, né? Será que passam na minha cabeça pensamentos como já está chegando a hora de dormir, eu não vou conseguir de novo, de novo eu vou passar a noite acordada? Será que passam pensamentos como esse na sua cabeça? Outro aspecto, né? Emoções. Como andam as suas emoções? As emoções, especialmente as emoções ruins, né? Elas prejudicam muito o nosso sono. Então, se eu tive um dia muito agitado, um dia
com emoções muito desagradáveis, e se isso se perdura até ali próximo do horário de dormir, então isso pode sim prejudicar o meu sono. Então, 3 pontos de alerta são os hábitos, né, os bons e maus hábitos. É preciso ter atenção aí, é preciso ter atenção nos pensamentos relacionados ao dormir, à cama, ao espaço de dormir, à hora de dormir, e as emoções que você teve durante o dia. E como agir em cada um desses pontos de atenção. Em relação aos hábitos, existem alguns hábitos que eu posso ter que vão trazer maior qualidade no meu sono. Então, quais são esses hábitos que eu posso mudar? Primeiro, a cama, né, o quarto, a cama de forma especial, ela tem uma função, que é o que? Dormir. Então, cama não é lugar de assistir televisão, cama não é lugar de mexer no celular, cama não é lugar nem mesmo de leitura, de trabalho, né, de ficar ali brincando. Cama é um espaço reservado para o descanso, para o relaxamento. Então, se eu desenvolvo ali muitas atividades no meu espaço de dormir, eu acabo associando aquele espaço, eu acabo associando a cama a coisas que talvez não estejam ligadas ao relaxamento em si. Então eu posso associar a cama a coisas que não são agradáveis, a coisas que não trazem relaxamento. Então a cama é lugar para dormir. Nada de assistir televisão na cama, nada de ficar mexendo no celular, lendo, comendo, trabalhando, estudando. Não. Tudo isso pode ser feito em outro espaço. Né? Reserve o espaço da cama para o ato de dormir mesmo, para que a sua mente, o seu cérebro associe aquele espaço. Quando eu estou indo ali para a cama, significa que aquele é o momento de dormir. E aqui eu já puxo o gancho. Né, relacionado ao uso de celular e os estímulos visuais como televisão e celular. Por quê? O celular, ele tem tanto o celular quanto a televisão, eles têm um nível de luminosidade muito grande, né? O celular e a televisão, eles transmitem, né, os nossos olhos captam um nível de claridade que prejudica o nosso relógio biológico. Por quê? Nós temos um hormônio chamado melatonina que ele influencia no nosso sono, né? A melatonina, ela estimula esse relaxamento, né? Ela funciona assim dentro do nosso relógio biológico para que a gente consiga dormir. Então é o hormônio do sono. E essa melatonina, ela começa a ser produzida quando os nossos olhos, quando a nossa retina percebe que a iluminação começa a diminuir, ou seja, está escurecendo, está anoitecendo, hora de produzir melatonina para a gente entrar num estado de relaxamento ideal para dormir. E isso nós herdamos, né, dos nossos antepassados, que obviamente, né, assim como nós ainda hoje, estava claro, o sol estava raiando, então é momento de trabalhar, de procurar alimento, né, de fazer atividades. Anoiteceu, então é momento de ir relaxando, de descansar, de recarregar as baterias para o próximo dia. E aí, com isso, nós herdamos, né? A psicologia evolutiva explica isso. Nós herdamos essa habilidade, né? Esse comportamento, na verdade, desse comportamento orgânico. Começou a diminuir o sol começou a se pôr e começou a ficar escuro, significa que é hora de dormir. Então, quando nossos olhos percebem essa diminuição de claridade, então começa a produção de melatonina. Agora, se eu fico sempre com a tela do celular na minha frente, se eu fico sempre ali na frente da tela da televisão, isso vai facilitar ou vai prejudicar a minha qualidade de sono? Vai facilitar ou prejudicar a produção de melatonina? Vai prejudicar, não é mesmo?
Então, evitar, principalmente quem tem dificuldade de dormir, começou a anoitecer mesmo, diminui o uso de celular sempre que possível, diminui ali a presença diante da televisão, diminui a claridade na sua casa, deixa uma luz específica ali ligada, um ponto de iluminação, procura reduzir as luzes nos outros cômodos, especialmente no seu quarto, para que a produção de melatonina ali seja estimulada e isso vai facilitar o sono. Outra coisa que ainda nesse sentido auxilia na regulação do relógio biológico é a exposição ao sol. Então, durante o dia, procure se expor mais ao sol, fazer caminhadas ao ar livre durante o dia, e isso facilita bastante esse contato com o sol, que vai auxiliar na regulação da melatonina. Se tá claro, não é agora a hora de dormir, mas quando começa a escurecer, então você começa a criar hábitos, rotinas que vão levar essa informação ao cérebro de que agora é hora de relaxar, agora é hora de dormir. E aí eu vou ainda puxar o gancho da luz do sol, Falei em atividade física, e a atividade física auxilia bastante, porque é uma forma saudável de gastar energia. Então, se eu tenho o hábito de fazer atividades físicas, isso vai gastar a minha energia de forma saudável, vai desgastar o meu organismo, o meu corpo, vai me cansar, de forma que à noite a probabilidade de eu estar cansada e querer deitar, e aí é aquela questão do impulso do dormir, de estar cansada de querer deitar, essa atividade física auxilia nesse sentido. Eu caminho, faço uma atividade na luz do sol, de preferência ao ar livre, então ali eu estou recebendo a luz do sol, e isso é super saudável para o meu organismo. E aí depois, quando começa a escurecer, o nosso cérebro já vai percebendo essa informação. Então, a atividade física é excelente porque gasta a nossa energia e é uma possibilidade de estar em contato com o sol. Em relação ao gasto de energia, por mais que hoje em dia tenhamos muitas atividades, muito trabalho, o nosso gasto de energia durante o dia é bem menor do que o dos nossos antepassados, por exemplo. Então é muito comum passarmos o dia trabalhando sentados, não nos movimentarmos muito, praticarmos pouco exercício. Então isso, de certa forma, também é ruim. Então a atividade física auxilia também nesse aspecto. Bom, o que mais? Falta de rotina. Se eu não tenho um horário definido para dormir e um horário definido para acordar, na minha cabeça as coisas ficam meio soltas, isso é ruim. Quando eu tenho um horário definido para dormir e para acordar, meu cérebro ali já sabe, opa, tá chegando o horário de dormir, então eu vou começar a relaxar. Tá começando, se aproximando o horário de acordar, então ali vou voltar à atividade, elevar o nível de cortisol, de adrenalina no organismo. Então, nosso relógio biológico é muito inteligente e muito hábil nesse sentido. Nosso cérebro aprende muito bem essas questões. Então a gente precisa facilitar também para o nosso cérebro. Se eu coloco um horário definido para dormir, por exemplo, todo dia às 10 eu vou dormir e acordo sempre às 6 da manhã. Pronto, ali você estabeleceu uma rotina de sono, onde eu vou dormir em um horário e onde eu acordo em um horário definido. Isso facilita o meu cérebro em todo esse circuito que o cérebro faz para me preparar para o sono. Outra coisa que eu posso fazer também, evitar alimentos pesados. Sim, alimentos pesados podem prejudicar sim o sono. Então, alimentos muito gordurosos, com muito sódio, podem pesar assim no estômago, trazer algum mal-estar e prejudicar o sono de modo geral. Então, à noite procurar fazer refeições mais leves, certo? Atividade física, já falei, e aqui eu queria colocar só um alerta. Evitar fazer atividade física à noite, porque a atividade física eleva o nível da adrenalina no nosso organismo, e a adrenalina
dificulta o relaxamento, aquele relaxamento que a gente precisa. Então, priorize fazer atividades físicas, especialmente quem tem dificuldade para dormir. Priorize fazer atividades físicas pela manhã ou no período da tarde, para dar tempo do seu organismo processar aquela adrenalina que foi jogada, né, no organismo por conta da atividade física e, consequentemente, ir entrando no estado de relaxamento quando chegar o horário da noite, certo? Então, atividade física, uso da cama, também já falei. O preparo do ambiente onde a gente dorme também é importante. E como deve se dar esse preparo do ambiente? Envolve tudo que eu falei aqui e alguns outros pontos. Então, a gente, em relação ao quarto em si, é importante, como eu já falei, ter uma iluminação mais reduzida. É importante ter uma temperatura também mais reduzida. E além da temperatura e da luz, ter ruídos reduzidos. Então, televisão, né, a gente já descarta, porque envolve o ruído, envolve a iluminação. O que a gente pode fazer nesses sentidos? Né, coloca um ar-condicionado, né, se você tiver, se houver a possibilidade, ou um ventilador, ou deixar a janela do quarto aberta à noite para dar uma arejada e deixar a temperatura um pouco mais baixa. Isso vai facilitar o relaxamento. Ruídos, né, obviamente evitar ruídos, sons altos, conversas altas, mas também às vezes você mora em alguma região onde passa muito carro, muito moto de iFood, como aqui em casa. Então, o que pode ajudar nesse sentido é colocar tampões no ouvido. Isso pode ajudar, né, a reduzir os ruídos e você conseguir relaxar mais. Então, temperatura, iluminação e sons. Isso, você preparando o seu quarto com esses 3 pontos, isso vai te ajudar demais. Essas são as dicas relacionadas aos hábitos, né? Tirando aqueles maus hábitos e criando hábitos mais saudáveis para ajudar no sono. Em relação aos pensamentos e as emoções, né? Tanto os pensamentos como as emoções, elas influenciam o nosso sono. Por quê? O pensamento é até mais fácil, mais simples de entender, porque quem sofre de insônia sabe que muitas vezes ficam passando 1000 pensamentos, ou então um único pensamento fica se repetindo. Por exemplo, eu não vou conseguir dormir, ai, olha que horas são, já não vou conseguir dormir. Esse pensamento, eu não vou conseguir dormir, prejudica demais, porque essa informação você está passando para o seu cérebro, eu não vou conseguir dormir. Então isso aumenta o desconforto, aumenta a ansiedade, aumenta o estado de alerta, aumenta a irritação, a inquietação. Nada disso ajuda no relaxamento. Então, primeiro, tomar cuidado com os pensamentos, o que tem passado pela sua cabeça na hora de dormir. Se você tem tido pensamentos como esse, é preciso reduzi-los, combatê-los. Eu vou dizer já como você pode fazer isso. E as emoções, por que elas influenciam? Se eu tenho um dia muito agitado, muito inquietante, né? Um dia onde eu estive muito ansiosa, angustiada, tive algum problema grave que gerou tristeza, enfim. Se eu passei por alguma situação como essa no dia, que se perdurou durante o dia, é muito possível que antes de dormir eu ainda esteja muito inquieta, esteja chateada, aborrecida, e isso influencia no sono, né? Porque é como se eu me apegasse àquela emoção, e isso, né, e essa emoção está muito vinculada ao pensamento. Então eu fico, além da emoção estar presente, me inquietando, ao também o pensamento que acompanha a emoção, ou a emoção que acompanha o pensamento, que fica ali me inquietando. O que é possível fazer nesse sentido? Uma ação, eu vou falar para vocês uma ação que pode ajudar nos 2 pontos, tanto nos pensamentos quanto nas emoções, que é ter um horário para as preocupações. Como funciona isso? Você vai ter um caderninho das preocupações que vai estar sempre com você. Isso funciona também durante o dia. Às vezes durante o dia a gente fica com a cabeça cheia, com 1000 pensamentos,
e isso acaba gerando uma dificuldade de concentração. Então, se eu passo por isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter sempre comigo um bloquinho de notas onde eu vou anotar essas preocupações. Eu vou caminhar, vou ter esse bloquinho a todo tempo, tanto na hora de dormir como durante o dia. Veio alguma preocupação, algum pensamento intrusivo, algum pensamento que me atrapalha na concentração, nas atividades do dia a dia, ou está prejudicando o meu sono, eu vou pegar e vou anotar naquele bloquinho. E eu vou falar para mim mesma, não é hora de lidar com isso aqui, com essa preocupação, com esse pensamento. Em um momento oportuno eu vou lidar com ele, mas agora, na hora de dormir, não é hora disso. Então, quando a gente anota, só o fato de colocar no papel, isso já nos autoriza, sabe, simbolicamente, nos autoriza a nos desapegarmos daquele pensamento. Anoto ali e me desapego desse pensamento. Em outro momento eu vou lidar com isso. Quando eu faço isso, eu me desapego, então eu consigo começar a relaxar. E aí eu vou fazer esse movimento, anoto, desapego e mudo o foco da minha atenção. Então, ao invés de ficar ali atenta, ruminando pensamentos, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer talvez uma contagem mental, uma meditação, uma oração. Posso até mesmo colocar uma música bem baixinha, assim, uma música instrumental, alguma música que me relaxe. Então eu coloco toda a minha atenção, por exemplo, na música, aí fico escutando os acordes, fico atenta, sabe, a cada som, e isso tira o que? Meu foco da preocupação, daquele pensamento que está me prejudicando, e coloco o foco naquela música, naquele som que me relaxa. Então, anoto, desapego e mudo o foco da minha atenção. Isso também pode ser feito em relação às emoções. Só que em relação às emoções, eu preciso fazer isso bem antes do meu horário de dormir. Porque as emoções, elas vão sendo elaboradas aos poucos, Então, se eu deito na cama e anoto ali, simplesmente coloco no meu bloquinho de notas as emoções que estão me incomodando, aquilo ali pode demorar um pouco para aliviar, para deixar de atrapalhar. Então, eu vou um pouco antes da hora de dormir, 1, 2 horas antes, eu vou sentar e vou colocar para fora o que está acontecendo dentro de mim. Vou desabafar ali no papel. É isso mesmo, vou desabafar ali no papel, colocar as emoções que estão me incomodando. Aconteceu isso durante o dia, eu estou sentindo isso, me senti ansiosa, me senti angustiada, me senti triste, me senti raiva. Coloca tudo no papel. Isso é uma forma de você desabafar. Você também se autoriza a desapegar daquelas emoções e você consegue elaborar melhor aquilo que está acontecendo com você. Onde você pode se permitir, se compreender, ok, eu sinto, tudo bem sentir ansiedade, tudo bem sentir raiva, tudo bem ter me sentido assim, porque aconteceram outras coisas, e agora eu posso me desapegar, eu posso deixar que essas emoções, que esses sentimentos vão embora, porque agora já é outra questão, já estou em casa, já está se aproximando a hora de dormir, de relaxar, de estar com a minha família, então eu simplesmente me desapego. Então essa questão de anotar no bloquinho ajuda tanto em relação aos pensamentos como em relação às emoções. Quando eu anoto, eu me autorizo, sabe, simbolicamente, emocionalmente, mentalmente, eu me autorizo desapegar daquelas emoções e, consequentemente, me sinto muito melhor, Me sinto muito mais tranquila para seguir ali minha rotina do sono. É importante, ter uma rotina do sono. Como é que eu posso montar essa rotina? Com essas dicas que eu falei para você. Você vê, então, eu quero dormir às 10 horas da noite, então às 8 horas, 7, 8 horas, comece a sua rotina, que pode envolver um banho mais morninho, que envolve, claro, uma alimentação um pouco mais cedo, envolve estar ali com momentos agradáveis com a sua família ou com quem você preferir, ou até mesmo sozinha. Envolve uma leitura de um livro fora da cama, lembrando que a cama é lugar para dormir, não é lugar para estudar, para
trabalhar, para comer, para assistir televisão, não. É lugar para dormir. Faço uma rotina que favoreça, né, o meu sono, favoreça um sono de qualidade. E aí eu vou definir também um horário específico para dormir, para deitar, um horário específico para acordar. Tudo isso vai facilitar o relaxamento, vai te dar muito mais disposição, vai te dar muito mais confiança e tranquilidade tanto para dormir quanto no dia seguinte, para você lidar com as coisas, com as questões, com os desafios diários, né? Bom, essas foram as dicas de hoje, né, em relação ao sono, para que você tenha um sono de qualidade. Então, espero que, colocando em prática, você seja beneficiado, né, beneficiada, e tenha, de fato, um sono restaurador, um sono reparador. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, né, no IGTV ou no Facebook, que eu vou, né, estar sempre interagindo aqui, estou à disposição para ajudá-los, tá certo?